mais um encontro terreno na matéria, mas nesse momento, diante do evangelho que vai chegar, nós estamos em busca de crescimento, de sabedoria, que nós vamos levar também para o nosso lado espiritual, com certeza. Vai nos ajudar muito na matéria, mas nós estamos buscando nesse momento crescimento espiritual, que só Jesus, com os ensinamentos que ele nos deu quando passou pela terra, é capaz de nos colocar no bom caminho, de nos colocar de pé, de entender a nossa imperfeição. Senhor, derrame sobre nós as bênçãos que nós precisamos. Nós somos gratos por tudo, até mesmo pelas dificuldades. Mas nós, ainda como crianças que engatinham, nós estamos ensaiando os nossos primeiros passos, nós olhamos para ti com os olhos de criança que pede a mão para poder levantar. Esteja conosco, derramando o aprendizado, a sabedoria, nos ajudando a discernir, a usar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira que a gente conseguir dentro da evolução em que cada um de nós nos encontramos. Senhor, agradecemos pela espiritualidade amiga e presente e pedimos que, com a sua permissão, a espiritualidade amiga possa fluidificar a nossa água. Que nossa água tenha os fluidos necessários para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, para que possa renovar as nossas forças, as nossas energias. E juntos aqui hoje, todos estamos dispostos a ouvir a sua palavra que vai chegar. Capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. O item é o 8. Aliança da ciência e da religião. Vamos colocar nesse momento o evangelho também. A intenção é Abigail Coutinho. Vai dar tudo certo. Faça o que precisa ser feito. Vá segura e firme nas mãos de Jesus. Capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. O item é o 8, Aliança da Ciência e da Religião. O meu encontra-se na página 27. Ok, para a Cris, para a Solange, para a Luciana. Boa noite, Luciana. Deus te abençoe e te guarde, viu? Espero que esteja tudo bem com você. Marisete Froza, que o Evangelho também seja destinado a você. Todos vocês que estejam com alguma necessidade, que os espíritos amigos possam estar visitando vocês na noite de hoje, para que, se assim for possível, eles estenderem as mãos, como eles sempre nos fazem, tá? Então, ok para a Claudionete. Então, vamos lá, gente? Vamos proceder com a leitura? Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e outra é certa. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muitos de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual e em que a religião
cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso algumas coisas para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutável como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatada pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem resistir-lhe em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Olha o evangelho de hoje nos dizendo sobre a importância da ciência e da religião. Nós aqui somos estudantes da doutrina espírita, que é nada mais, nada menos do que uma filosofia, um ensinamento para a vida. Pelo menos a vida momentânea. Porque nós sabemos que à medida que a nossa consciência for expandindo, novos ares vão nos ser chegados, inclusive novos aprendizados acerca de nós mesmos. Allan Kardec veio lá da 1800 e veio, né, codificando todas as leis, vamos dizer assim. E o próprio Evangelho nos fala que o desenvolvimento continua. Esse desenvolvimento que começou lá há 18 séculos, agora chegou o momento de se cumprir. Ciência e religião. Nós também podemos colocar ciência, matéria, mundo espiritual, fé viva e raciocinada. No livro Evolução em Dois Mundos, quem teve a oportunidade de ler e de fazer o estudo, o próprio nome do livro nos é sugestivo. Evolução em dois mundos. A gente evolui enquanto nós estamos na matéria, mas também nós evoluímos quando nós estamos no mundo espiritual. A religião e a ciência não precisam achar que uma é melhor. A ciência não precisa achar que ela tem todas as respostas. Porque nós sabemos perfeitamente que ambas precisam caminhar lado a lado, até mesmo para a nossa evolução, até mesmo para desvendar determinados quesitos que a ciência não consegue alcançar. Não existe uma melhor do que a outra, mas existe uma complementando a outra. Nós sabemos que diversas coisas que nos acontecem no corpo físico são reflexo do nosso corpo espiritual. A vida
ela não iniciou quando nós nascemos nessa encarnação. Se eu tenho 40 anos, a minha vida não se limita a 40 anos. O título desse capítulo é Eu Não Vim Destruir a Lei. É Jesus dizendo, eu não vim para destruir nada, eu vim para cumpri-la. E quando tivermos a junção da ciência juntamente com a religião, nós daremos um salto muito grande. Quando a ciência aprender a olhar e entender que existe um lado espiritual que também precisa de atenção, assim como o nosso corpo físico perece e necessita de ajustes, nós também temos um corpo espiritual que tem, vamos dizer assim, doenças, patologias, assim como o nosso corpo físico, mas que é tratado de uma outra forma. Nem sempre o médico terreno é o médico espiritual. Nós viemos trazendo traumas a ser superados. De fato, a ciência hoje, em relação, principalmente os profissionais, né? Quando a gente fala da ciência em si, nós precisamos estender aos profissionais, porque é os profissionais da ciência que fazem a ciência, né? Então, a ciência aí existe, todos os estudos, aqueles que deixaram legado, que deixaram aprendizado, mas hoje, em relação a antigamente, está muito mais maleável. Antigamente, era taxativo, né? Médico era ateu. E eu ainda ouso dizer, alguns já me falaram o seguinte, olha, médico quando não é ateu era espírita, né? Mas, hoje em dia, a ciência já caminha, ainda que a passos bem pequenos, mas já caminha tendo um olhar em direção ao espiritual. Porque vivenciam coisas que a ciência não consegue diagnosticar. A ciência o tempo todo é intuída pelo mundo espiritual. Todas as descobertas que chegam na Terra, já existe estudo consolidado no mundo espiritual. Aqui nós estamos de passagem. Nós todos vamos precisar entender, seja nessa vida, nessa encarnação, na matéria, ou então quando retornarmos. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais, aqueles que eram céticos ou de uma certa forma ateu, ou achava-se que a ciência tinha resposta para tudo, vai se ver do outro lado perplexo, porque existe uma outra realidade completamente diferente daquele universo que ele acreditava. E a hora é chegada. E aqueles que começarem a querer nadar contra a maré vão acabar se sucumbindo. Vão acabar sendo esmagados. Porque o Evangelho está nos dizendo. A vontade de Deus, dessa energia suprema, dessa causa primária de todas as coisas, vai se cumprir. O homem ou a ciência, ou até mesmo determinadas religiões que não aceitam determinados pontos, irá se cumprir, independentemente de aceitação. Vai sendo chegada leva de espíritos que vai começar a mostrar uma realidade diferente. E isso já acontece hoje em dia. Hoje nós já temos uma mente muito mais aberta para discutir determinados pontos, determinados assuntos. Às vezes não é a matéria física que precisa ser tratada, mas é o espírito que precisa de reajustes.
reajustado o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, equilibra-se também o nosso corpo material. Então, nós precisamos colocar em nossos corações, precisamos colocar na nossa caminhada a importância de ambos caminharem juntos. Porque nenhum é certo ou errado ou melhor do que o outro. Ambos se complementam. É necessário essa junção para que nós, então, tenhamos êxito. Que a ciência, juntamente com a religião, possa cada dia mais ter discernimento de entender a importância, entender o lado do outro, entender que a vida continua, entender que nós aqui debaixo desses céus não somos autossuficientes. E as respostas que nós aqui encontramos, ainda que a ciência esteja muito avançada, tem caminhos ainda que a ciência não consegue acessar. Mas os tempos são chegados. Aguardo agora as considerações de vocês. A Cris dizendo, já vi pessoas com enfermidades, mas o fanatismo pela religião fez com que negassem a ciência para buscar o tratamento físico, acreditando que Deus faria um milagre. Acabaram falecendo. A ciência também é uma dádiva de Deus. A ciência precisa da religião e vice-versa. É os extremos, né, gente? Os extremos nunca são a solução. Um achar que a minha verdade é absoluta e o outro achar que a sua verdade é absoluta também. Né? A minha cura está somente em Jesus. Não, eu preciso olhar os dois lados. Eu preciso olhar, sim, o meu lado espiritual. Mas eu também preciso ter um olhar atento para a minha matéria, para o meu corpo. Eu estou encarnado. Eu preciso dessa casa. Eu preciso desse corpo para permanecer e para concluir o meu projeto reencarnatório. Então, eu preciso dos recursos da ciência, porque se os recursos das ciências aqui estão, eles estão sob a permissão de Jesus. Lembra daquele ditado que diz: nenhuma folha cai da árvore se Deus assim não autorizar. Então, as descobertas que aqui se encontram é porque nós temos autorização e devemos dela usufruir. Se eu tenho um tratamento e eu necessito desse tratamento, porque sem ele o meu corpo físico perece, o meu corpo físico se deteriora, estraga, eu preciso buscar esse tratamento. Eu não preciso ter fanatismo com o meu corpo, mas eu preciso ter os cuidados inerentes para que eu possa, sim, me sobressair, para que eu possa continuar a minha jornada. Então, é ambos caminhando juntos para que a gente, então, possa ter êxito. O extremo nunca é interessante. E a própria doutrina espírita sempre diz isso. Nós não estamos aqui estudando a doutrina espírita e somos donos da verdade, mesmo porque nós não atingimos a perfeição. Nós não chegamos na classe dos espíritos puros. Então, se eu não sou perfeita, se eu não cheguei ainda na classe dos espíritos puros, eu preciso de reajustes e à medida que eu vou avançando, novas perspectivas, novos ensinamentos precisam me ser dados. Eu preciso aprender. Quando eu estou num estágio, vamos dizer assim, quando eu estou numa série na escola, se eu estou no 4º ano, é um ponto de evolução intelectual. Se eu passo para o 5º ano, são novas coisas que me são chegadas. Não quer dizer que eu concluir o 4º e aquele 4º está ali completo. Eu agora vou passar para um novo estágio, então vai chegar para mim novos aprendizados. Eu vou precisando ampliar mais a minha mente e assim sucessivamente. E com a gente não é diferente.
Se nós estamos num estágio evolutivo, quando a gente avança diante dessa nossa caminhada, diante dessa linha da eternidade, novas coisas vão nos ser chegadas. Não quer dizer que agora seja algo errado, mas é um passo aprendizado que chega para complementar aquele que já existia. Ou seja, nós vamos aprofundando à medida que nós vamos caminhando. Novas descobertas, novos aprendizados e, consequentemente, novos crescimentos, né? Nós vamos nos moldando, nós vamos ficando de uma maneira melhorada a cada passo que a gente dá. A Solange, cientificamente, o universo é uma máquina perfeita e de engrenagem perfeita. O próprio cientista, dotado de ideias que modificam e evoluem o mundo físico, é abençoado de conhecimento para ajudar a humanidade. Mas a mais perfeita ciência foi criada por Deus. Cadê? O cientista maior, que não é material, mas uma energia suprema e poderosa que criou toda a vida e evolução. Quando a gente estuda a evolução em dois mundos, a gente vê todo a nossa origem, né? Deus, essa energia suprema, nos cria simples e ignorantes, para que nós possamos passar por vários estágios até assumirmos a posição de espírito e senhores de nós mesmos, capazes de tomarmos por nós as nossas decisões, segundo o nosso livre-arbítrio, segundo o ponto de entendimento que cada um de nós temos. Né? Então, antes de uma vida material, nós somos espíritos. Nós estamos na matéria. Não quer dizer que nós vamos permanecer nela. Nós estamos aqui por um período para aprendizado. Nós vamos retornar, voltar tantas vezes quanto for necessário? Verdade, porque nós precisamos evoluir. Jesus, Deus espera que nós, nessa nossa caminhada, lá no final, a gente chega como um homem bom. Assim como ele, bom, perfeito e agradável. Mas nós somos espíritos. Estamos na matéria, precisamos ter um olhar para essa matéria. Mas nós precisamos entender também o outro lado, principalmente porque o outro lado é a nossa origem. Vamos ver aqui, a Luciana dizendo: meu esposo, o ano passado, passou por uma cirurgia, mas antes dela passou por todo um tratamento e 2 cirurgias espirituais, e após foi submetido à cirurgia física, onde, graças a Deus, tudo correu bem, até a completa recuperação. E eu não tenho dúvidas de que os tratamentos espirituais pelos quais ele passou foram toda uma preparação do seu corpo material e espiritual para que, se ele fosse submetido à cirurgia física, para que ele fosse submetido à cirurgia física. Ciência e espiritualidade, um complemento da outra realmente. Né? Quantas vezes uma pessoa se viu diante da medicina terrena? Tem inúmeros casos. Revira o corpo material, tudo que a ciência tem de mais completo, todos os avanços são utilizados e não encontram nada. Nada. E quando você vai ver, a lesão, a doença, a causa está onde? Lá no perispírito lesionado. Há relatos que os espíritos falam que em algum momento, né, por isso que se caminha, quando se cumprir o que precisa ser cumprido, quando essa união de fato acontecer, os médicos terrenos terão uma visão diferenciada. Será feito cirurgias por médicos terrenos, mas a cirurgia que vai, de uma certa forma, abranger a sua alma,
o seu espírito, né? Creio que nós não vamos estar mais por aqui, né? Mas, se assim nós estivermos reencarnado, ou se nós estivermos no mundo espiritual, nós vamos aplaudir, porque será um marco, né? Muito bonito, um avanço muito grande. Olha, Claudionete, essas religiões é muito fanatismo, mas eles não entendem que religião não salva ninguém, que às vezes pulou, eu vou voltar. Que às vezes precisamos dos médicos terrestres e Deus no comando de tudo. É verdade, né? A ciência, igual eu falo, a ciência evolui, né? As pessoas que estão chegando agora, elas já estão tendo um olhar mais para Deus. A gente já vê médicos falando em Deus, né? Antigamente era mais robusto, mais fechado, mais truncado, né? Mas quem está no controle é Ele mesmo, né? Essa energia suprema e Jesus lá no leme, né? Lá na ponta do barco, observando todos nós. Tanto é Deus e Jesus que está no controle dessa terra e, consequentemente, no controle de todos nós, que a ciência ainda não tem controle sobre a morte, né? A morte tem dia determinado para que esse corpo físico morra, mas a vida continua e nós vamos continuar a nossa evolução. A Dorinha Silva dizendo: estou com depressão fortíssima. Busquei a ciência e estou orando. Busque a ciência, busque entender os fatos. Comece a exercitar o perdão para você e para o outro. Que outro, Ana? Hoje eu não tenho entendimento que é um outro. Mas ainda não entendendo e não sabendo quem é o outro, eu ainda assim o perdoo. Joga para o universo. Eu me perdoo por tudo e perdoo o outro também por tudo. Aqueles que em algum momento eu possa ter feito o mal, seja encarnado ou desencarnado. Segura nas mãos de Jesus, para que assim você possa conseguir estar de pé, né? Nós estamos aí em tempos difíceis. E tempos difíceis a gente passa seguro nas mãos dos nossos pais, né? Então, se nós temos os nossos pais terrenos, ou alguns dos nossos pais já voltaram à pátria espiritual, nós temos as mãos de Jesus para segurar. Socorro, boa noite, tá bom? A Claudionete dizendo: se Deus quiser, já deu tudo certo. É verdade, se Deus quiser, tudo vai dando certo, né, gente? Para todos nós. Que nós possamos, cada dia que a gente for avançando também, a gente ter esse entendimento, ter essa aceitação, que nós possamos saber que nós não somos autossuficientes. Nós todos que estamos debaixo desses céus precisamos de crescimento e de muito crescimento. Mas, quando a gente tem a nossa fé viva e raciocinada, seguros nas mãos firmes de Jesus, a chance de lograr êxito é muito grande. Que nós estejamos sempre com Ele. Mais alguém, gente? Vamos encerrar? Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado pela palavra, obrigado pelo evangelho. Obrigado por nos mostrar que nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Obrigado por nos mostrar que nós precisamos ter um olhar para o nosso corpo físico, mas que nós também precisamos lembrar da nossa origem, que é o corpo espiritual. Obrigado por nos lembrar que não existe ciência melhor do que o lado espiritual, mas que ambos se completam. Ambos são necessários para essa evolução que cada um de nós está querendo chegar e está querendo ter êxito. Nós estamos querendo que tudo possa ser ampliado. Porque quando tudo ampliar, muitas doenças cairão por terra
e, consequentemente, muito mais evoluídos. Nós ou quem estiver por aqui estará. Que todos nós possamos evoluir, ainda na nossa imperfeição, a passos curtos, que nós possamos continuar caminhando e estagnar jamais. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Jesus, a nossa água, esse fluido tão necessário, bálsamo, que possa recarregar as nossas energias. Agradecemos também a espiritualidade amiga, que não nos abandona jamais, os nossos mentores, não só os meus, mas também os de vocês. Fiquem em paz, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!